Oi, eu me chamo Liz e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a história. A gente vai ver um pouco sobre os anos de 1930 e os anos de 1940 aqui nesse vídeo. Obrigada para todo mundo que está assistindo. Vamos lá! Para começar, vamos escutar a explicação de Carol, Ana Carolina. Ela vai nos falar um pouquinho sobre a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 é considerada o acontecimento da história do período republicano brasileiro que possuía a chamada República Velha. E, mais do que isso, foi um acontecimento que também deu fim às articulações políticas entre as oligarquias regionais do Brasil, que sobrepunham os seus interesses particulares aos interesses do Estado e da nação como um todo. O principal protagonista da Revolução de 1930 foi Getúlio Vargas, então presidente do estado do Rio Grande do Sul. Para melhor compreendermos esse episódio da nossa história, é necessário saber qual era o cenário político da época. Nessa parte, nós também podemos perceber a formação da Aliança Liberal, AL, e as eleições de 1930. O cenário político do biênio 1929 a 1930 foi um dos mais conturbados, não só para o Brasil, mas também para boa parte do mundo, sobretudo em virtude das consequências da Grande Depressão Americana provocada pelo crash da Bolsa de Nova York. A economia cafeeira paulista, que movimentara grande parte da economia brasileira, à época, foi diretamente atingida por esses fatores externos. A oligarquia que comandava esse setor da economia também tinha o controle do poder político e buscava delinear um futuro de recondução à estabilidade econômica por meio da sucessão no cargo da presidência da República em 1929. O presidente era o paulista Washington Luiz, que, contrariando os acordos da política do café com leite, indicou como seu sucessor outro político paulista, Júlio Prestes. A partir do período de 1930 foi onde entrou a Era Vargas. Sim, a Era Vargas. Ocorreu lá um golpe de Estado, onde Getúlio Vargas conseguiu o poder. Houve uma estratégia de governo onde ele colocou apenas em quem ele confiava. Investiu na industrialização, houve o voto secreto e as mulheres puderam votar. Proibição do trabalho infantil e crescimento de movimentos extremistas, como de 1934 a 1937, como o AML versus o AIB. Teve o golpe também do Estado Novo, que aconteceu, e era tudo muito centralizador e autoritário. As notícias que eram espalhadas pelo rádio censuravam tudo o que havia de ruim neste governo, trazendo uma república, entre aspas, boa, como se fosse, para Getúlio Vargas. Agora que nós já sabemos disso, vamos procurar saber sobre a república, sobre o ano de 1940. Para começar, Raíssa irá explicar para a gente, logo após Bruno iniciará também sua explicação. Os anos de 1940 se iniciaram já como um período marcante para toda a humanidade, devido, sobretudo, à Segunda Guerra Mundial. Politicamente, o mundo vivenciou muitos momentos de assombro e incertezas, e isso se refletiu nos demais âmbitos da vida. No mundo, entre ondas de estados autoritários e estados de bem-estar social, sob os olhos auspiciosos de desenvolvimento econômicos, nos deparamos com a beleza e a dor da guerra, de uma infinidade de novidades em produtos industrializados, próprios de uma cultura pautada no consumo, inspirada no American Way of Life, as mortes horrendas. Como herança de um período de grande movimentação, ganhamos a pequena notável Carmen Miranda, que se consagrou um marco cultural do período no Brasil e no mundo, através de sua arte. Sua aparição cantando o Brasil tornou-se um dos símbolos da política de boa vizinhança, junto também da personagem de Zé Carioca, de Walt Disney. Os últimos anos da década foram marcados por intensas denúncias das atrocidades da guerra. Nesse sentido, foi fundada a ONU, Organização das Nações Unidas, e proclamada a Declaração dos Direitos Humanos, e com a finalidade de promover a paz entre as nações e amenizar as desigualdades sociais. Um dos atos mais marcantes e polêmicos de sua atuação foi a criação do Estado de Israel, com a divisão do então território palestino entre árabes e judeus.
No ano de 1940, deveria ocorrer a Olimpíada em Tóquio, transferida para Helsinki, e em 1944 em Londres, mas ambas foram canceladas devido ao estado de guerra mundial. No ano de 1948 foram realizadas as Olimpíadas em Londres como uma forma de confraternização dos esforços de guerra dos países aliados, que lutaram contra o nazifascismo. A década de 40 também pode ser considerada um marco na emancipação feminina, pois foi nesse período, no devir da guerra, que muitas mulheres tiveram sua atuação profissional ampliada. Das indústrias aos escritórios, e também a moda evidencia isso, dos looks discretos e militarizados ao new look de Dior, que causou uma certa liberdade na mulher em sua forma de vestir. A Revolução de 1930 mudou o modo de governo que havia no Brasil desde a instalação da República. Por isso, a Revolução é apresentada como um novo cenário político e administrativo do país. A Revolução acabou com a política do café com leite. Esse era um acordo entre São Paulo e Minas Gerais, onde os representantes do executivo deveriam ser desses dois estados. O governo Vargas fez de tudo para enfraquecer esses antigos oligarcas. No social foram comprovadas leis que os trabalhadores reivindicavam há muito tempo. Também foi durante essa época que as mulheres conseguiram seus direitos de voto, entre outros, por isso esses anos foram muito importantes para a história do Brasil. E assim nós chegamos ao final do nosso trabalho de história. Espero que tenham gostado. Participação de Ana Liz, Raíssa, Ana Carolina, Bruno e Matheus.